O Internacional criou uma vitória maiúscula fora de casa, 2-0 contra a equipe do Cuiabá com as marcas de Ener Valencia e Pedro Henrique. Uma atuação e uma vitória maiúscula e madura do Internacional jogando no calor da Arena Pantanal. O Inter joga de lado, matemática, projeção. O Inter jogará a Série A e não há preocupações na próxima temporada. E além do mais, também confirmou a vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada. Nesse vídeo a gente fala mais da vitória importantíssima do Inter por 2-0 contra o Cuiabá fora de casa. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar muito do que foi essa vitória do Inter, 2-0, atuação muito importante, boa, principalmente na segunda etapa, apesar do calor, apesar do Cuiabá ser uma boa equipe, o Inter venceu e venceu bem jogando fora de casa. Mas já deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui do canal. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de kto.com. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Aproveitando o código DIAS, coloca lá, botou 100 pila, ganhou 120 para brincar na KTO. Eu brinquei, me diverti e ganhei. Falei que ia ter empate ou vitória do Inter. O Inter venceu por 2-0 fora de casa o Cuiabá e eu botei grana no bolso e você também pode fazer isso lá em kto.com. Bom, pessoal, a única mudança na equipe foi a entrada do Igor Gomes na vaga do Vitão, lesionado e fora da temporada. Não foi um bom primeiro tempo, isso a gente precisa dizer aqui. O Igor Gomes, por exemplo, começou um pouco mal, desatento. O Cuiabá teve o controle nos primeiros 10, 15 minutos da primeira etapa, alçando algumas bolas aéreas, colocando algumas bolas aéreas na área do Internacional. Só que aí depois disso o Inter conseguiu ter um pouco mais de controle, conseguiu criar algumas escapadas, o jogo ficou mais morno nesse primeiro tempo, tá? Tem uma pifada do Johnny para Ener Valencia, um lançamento lá do outro lado do campo, quase na entrada da grande área do Inter, que ele lança o Ener Valencia, que acaba tomando um carrinho do jogador do Cuiabá, manda pra linha de fundo e foi escanteio pro Internacional. O Cuiabá até tem um lance com o Cleison, que é baixinho, não pode cabecear em hipótese alguma dentro da área do Inter, e ele fez isso, quase fez o primeiro do Cuiabá. Depois tem um chute de fora da área que a bola desvia no Johnny no mercado e o Rocher faz uma boa defesa no cantinho, mas ainda assim, era um Inter que, vamos lá, como eu disse, primeiros 10, 15 minutos, Cuiabá atacando, levantando bola na área do Inter. Só que assim, não eram grandes perigos, exceto esses lances, tá? O jogo tava com 32 graus, o Inter pareceu ter sentido esse calor lá, e é muito abafado, a umidade é baixa também lá em Cuiabá, mas ainda assim, o Inter conseguiu tomar o controle do jogo depois desses primeiros 15, 20 minutos que o Cuiabá alçava bolas na área do Internacional. O Inter conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade para tentar em algumas escapadas, mas não teve um grande lance a partir disso. Bom, vai pro segundo tempo, e aí o Inter parece gostar do jogo. O Cuiabá, e aí eu faço um adendo pro primeiro tempo ainda, o Cuiabá, por mais que tivesse alçado essas bolas nos primeiros 10, 15 minutos, o Inter conseguiu ter controle do jogo depois que entrou ali aos 20 minutos na partida. Por mais que não criasse grandes chances, o Inter tinha mais controle do jogo e tentava essas escapadas em velocidade, e o Cuiabá dava espaço para isso. E o Cuiabá deu espaço no segundo tempo. E foi a partir disso que um lance magistral de 3 jogadores, Johnny, Wanderson e Ener Valencia, saiu o primeiro gol do Internacional. O Johnny faz um desarme próximo ao círculo central, dá a bola pro Wanderson, parecia uma bola despretensiosa na linha lateral, e o Wanderson, vendo esse espaço e vendo o Ener Valencia em projeção, dá uma fatiada perfeita. Nem profundidade no ponto futuro, o Ener Valencia nas costas de 3 marcadores tem, olha, uma facilidade enorme para dominar a bola. Era uma bola, uma fatiada, a bola foi morrendo, assim, ela não foi em muita velocidade e força, ela foi subindo e descendo. O Ener Valencia domina no peito, já botando essa bola na frente com o peito, dá uma cavadinha por cima do Walter e faz um golaço do Internacional antes dos 10 minutos da primeira etapa. Isso eram 7, 8 minutos do segundo tempo, e aí o Inter, pum, toma uma tranquilidade. O Cuiabá também não atacava muito o Internacional, estádio vazio, sem muita pressão, e aí o Inter teve tranquilidade para mandar no jogo. A partir desse gol do Ener Valencia, o Inter mandou no jogo inteiro. O Inter não esteve no risco de levar um empate do Cuiabá em momento algum, por causa desse golaço, com um baita desarme do Johnny, que fez um baita jogo, com uma baita assistência do Wanderson, que para mim foi o melhor em campo, e um golaço do Ener Valencia, mais uma vez, decisivo
decisivo demais o Ener Valencia. O Inter teve tranquilidade para comandar as ações do jogo. E aí, como no primeiro tempo, vendo esses espaços nas costas da defesa do Cuiabá, criava oportunidades em algumas escapadas. Porque o Cuiabá dava esse espaço, atacava um pouco mais em relação ao primeiro tempo, mas como eu disse, sem levar muito perigo pro Internacional. Só que aí, por conta do calor, deu pra ver que alguns jogadores do Inter foram sentindo um pouco mais fisicamente. O próprio Wanderson, o Ener Valencia, o Arangues, o Johnny saiu porque levou um pisão no tornozelo. A princípio não é nada que preocupa, entrou o Campanharo. E aí entra Bruno Henrique na vaga do Arangues, entra o Pedro Henrique na vaga do Ener Valencia, que já estava um pouco mais cansado. E aí o Inter começa a botar sangue novo. Talvez o que precisasse era o sangue novo, porque o espaço já tinha do Cuiabá, que o Cuiabá estava dando pro Inter mesmo jogando dentro de casa na Arena Pantanal. Precisava de um sangue novo que era tirar o pessoal cansado. E aí coloca jogadores jogando nessas costas aí, nesse espaço que o Cuiabá dava. E aí vem o segundo gol, uma escapada pelo lado esquerdo. Como eu disse, o Inter criava essas oportunidades mesmo com jogadores cansados, mesmo jogando fora de casa, porque o Cuiabá não... Vamos lá. O Cuiabá não quis jogar, parecia que não estava afim do jogo. E aí uma escapada pelo lado esquerdo, cruzamento pro meio da área, o Pedro Henrique deu um carrinho, fez o gol. Parece que dá uma limpada também no Pedro Henrique, vinha sendo muito cobrado pelo torcedor, quando entrou e até ganhou oportunidade como titular num jogo no Beira-Rio contra o América recentemente, no empate 1-1, e foi muito mal o Pedro Henrique. Ainda assim, ele faz esse gol, parece que dá uma limpada, uma aliviada também pro atacante camisa 28 do Inter, que vinha sendo muito cobrado pela torcida. Eu deixo aqui meus destaques para Wanderson, Johnny, Valencia, Mercado, Bustos, Alan Patrick e Pedro Henrique. Nessa ordem que eu citei. Wanderson primeiro, para mim o melhor. Johnny o segundo melhor. Ener Valencia, principalmente pelo gol decisivo. Mercado e Bustos cumpriram um papel espetacular lá na defesa. Alan Patrick sempre bem, mas sentiu um pouco o segundo tempo, cansou. E esse gol do Pedro Henrique merece também a gente citar aqui. O Inter é nono colocado, 49 pontos. Importantíssimo, tem que aguardar o resto da rodada, mas o Inter não vai cair. Acabou esse papo de cair, enfim, acho que até teve um pouco de terrorismo em cima disso, mas o Inter fica na primeira divisão e tá classificado, matematicamente já na primeira divisão e classificado também para a Sul-Americana da próxima temporada. O que tu achou da partida? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.